Nesta aula, nós aprenderemos a trabalhar com um comando de precisão chamado freeform. Este comando é muito utilizado quando você deseja realizar correções nas suas parcelas ou até mesmo criar algumas parcelas que finalizem o seu projeto. Ele não exige parâmetros iniciais como outros comandos de precisão, porém ele também pode ser muito utilizado, pois ele traz muita praticidade ao seu trabalho. Para iniciarmos, vamos abrir o desenho 3.4, que faz parte da sua coleção de desenhos do curso, onde eu tenho algumas parcelas criadas aqui e eu verifico a existência de alguns erros nessas parcelas. Por exemplo, neste caso aqui, eu gostaria que no meu projeto a parcela fosse criada perpendicular à rotatória e não com essa inclinação aqui, delimitando uma propriedade maior do que eu gostaria no meu projeto. O que mais nós temos de erro aqui? Nós temos alguns pontos não finalizados. Então, se eu utilizo o comando freeform, eu vou poder trabalhar com esses defeitos de uma maneira muito prática. Vamos ver o que nós temos que fazer? Se eu quero consertar essa parcela aqui, basta eu excluí-la, clicando nela e pressionando delete, ou então, se eu utilizar o undo, olha lá na minha barra de comando, e refazer o que eu tinha apagado, eu posso vir aqui em Parcela, Parcel Creation Tools, e vim nesse botão aqui, ó, que deleta um segmento para mim. Então eu clico aqui, clico nesse segmentinho e apaguei a minha propriedade aqui. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu posso aplicar o comando freeform para fazer uma linha parecida com essa que está criada aqui do lado. Então nós vamos chamar aqui o comando freeform e notar algumas formas de aplicá-lo. Apesar de ser um comando de precisão, nós não vamos precisar inserir parâmetros nele. Vamos ver como é que funciona. Para eu encontrar o freeform, eu tenho que vir aqui em Parcel, Parcel Creation Tools, e aqui dentro, fora da tabela de parâmetros, aqui dentro dos comandos de precisão, eu tenho a opção freeform. A opção freeform ela é uma opção para criação de parcelas. Então ela me remete sempre à janela de criação de parcelas, onde eu posso escolher as características de estilo e rótulo, por exemplo. Então eu vou escolher como rótulo Name, Square Meter e Acres. Clico aqui e vou em OK. Agora que eu vim aqui em OK, ele me traz um local onde eu quero criar a minha parcela, tá vendo? Então eu tenho que selecionar aonde eu quero criar a minha parcela. Então eu posso selecionar praticamente qualquer ponto, ó, tá vendo? Dentro da parcela. Então vamos dizer que eu queira criar uma aqui. Selecionei aqui. Vendo? Ó, cliquei. O que ele me pede agora? O ângulo. Vejam bem, pessoal. Essa linha vermelha aqui não serve para você clicar e falar que a sua parcela vai ser aqui. O que você está indicando é o ângulo que você vai utilizar. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos usar várias ferramentas aqui, como por exemplo os pontos de precisão. Shift, botão direito, perpendicular, e venho procurar um segmento perpendicular aqui, ó. Cliquei, ele criou a minha propriedade. Mas nós já temos outros comandos que fazem isso. Vamos ver qual que é a diferença entre eles e o comando freeform? Para a gente poder visualizar, então, eu vou permanecer com as nossas ferramentas de criação de parcelas e vou descer aqui no meu desenho, chegando neste ponto. Ó. Neste ponto, se eu quero fechar daqui até aqui, eu tenho um comando muito útil para trabalhar. É o Fixed Line. Eu clico aqui, sou levado à minha janela de criação de parcelas. Se eu quiser modificar alguma coisa, é só escolher aqui dentro. Vou clicar em OK. Vou clicar nesse ponto e depois clicar nesse. Então eu criei rapidinho as nossas propriedades aqui utilizando o Fixed Line. O que eu posso fazer agora? Eu posso mostrar para vocês a diferença de utilizar o Fixed Line e de utilizar o Freeform. Se eu quero, por exemplo, traçar uma linha aqui, chegando nesse ponto, se eu estiver utilizando o Word, é um pouco fácil, ó. Mas o que acontece? Quando eu vou me aproximando da linha, ele me leva ao endpoint lá de baixo, ó. Então eu tenho essa dificuldade de ter que ficar utilizando pontos de precisão. Já o Freeform não. Eu cancelo com o ESC aqui, volto aqui no cantinho de novo e seleciono o Freeform. Olha, Freeform, vou clicar aqui. Só que o que eu vou fazer? Na hora de especificar a direção, eu simplesmente vou pressionar Enter, ó. E ele vai criar para nós o nosso segmento aqui que vai delimitar a parcela. Se eu fizer isso aqui em cima de novo, vai dar certo também, ó. Enter. E aí ele vai criando para nós
e nós vamos encontrando todas as parcelas que nós precisamos utilizando o Freeform, que é muito mais fácil do que o FixedLine em certos casos. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com o comando Freeform, vimos as suas particularidades, entendemos também que ele não necessita de nenhum parâmetro e que nós podemos conectar certos segmentos de uma maneira bastante simples. Conseguimos também realizar uma comparação entre o Freeform e o FixedLine, que também conecta estes pontos. Porém, vimos que mesmo as funcionalidades sendo parecidas, o Freeform ganha em certos momentos, pois ele é muito mais prático.